Quando Deus parece em silêncio. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática Eu Venho Segue-me na sua vida. E essa semana a gente está estudando Ruth 1 e Samuel de 1 a 7. E hoje então nós vamos estudar um princípio assim poderoso, né? Encontrado assim nos livros de Ruth e nos primeiros capítulos de Samuel. É um princípio transformador, né? Que transforma completamente a nossa maneira de enfrentar as dificuldades da vida. Porque existe uma pergunta que todos nós acabamos fazendo, né, em algum momento da nossa vida, né? Onde está o Senhor quando as minhas orações parecem não ser respondidas? Talvez você esteja até vivendo esse momento, exatamente, né, esse momento agora. Você ora, você jejua, você busca orientação, mas né, você permanece fiel, mas o céu parece silencioso. É justamente nessas situações em que as histórias de Ruth, de Noemi e de Ana e Samuel, né, foi por isso que elas foram preservadas, eu acho, nas Escrituras, para nos mostrar, né, que às vezes o céu pode parecer silencioso, mas não é bem assim. Porque as histórias dessas 4 pessoas, elas nos ensinam que o silêncio de Deus nunca significa abandono. Na verdade, muitas vezes o Senhor está preparando algo maior para nós, algo maior do que a gente consegue enxergar, na verdade. E hoje, então, nós veremos com a fidelidade, né, durante os períodos de espera, se torna o terreno onde Deus realiza seus maiores milagres. Vamos falar um pouquinho da Noemi, né, o silêncio que ela enfrentou, né? A história começa com uma tragédia, e uma família deixa Belém devido à fome, e havia muita fome lá na terra de Israel, lá em Belém, e aí então eles acabam mudando, e a Noemi acaba perdendo o marido, depois ela perde 2 filhos, olha que situação difícil, né? Então, e aí perdeu tudo, não tinha mais nada, ela perdeu praticamente tudo que ela tinha. E aí então ela retorna à terra natal dela, e ela faz uma declaração assim bem dolorosa, né, lá em Ruth 1, de 20 a 21, em que ela diz assim: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Imagine o peso emocional dessa mulher, né? Ela acreditava que Deus a havia abandonado. Ela não conseguia enxergar nenhuma esperança, e realmente era difícil, né? Talvez você já tenha sentido algo parecido. Perdeu o emprego, problemas financeiros, problemas de saúde, conflitos familiares, luto, enfim. A gente acaba passando por esse tipo de coisa e parece que os céus estão fechados, né? Parece que tudo que você fala, que você pede, puxa, o Senhor não está me ouvindo, o que está acontecendo, né? E parece em momentos assim que o Senhor está distante da gente. Mas existe algo extraordinário acontecendo nos bastidores da história, sabe? E no caso da Noemi, né, enquanto ela vê as perdas, Deus já estava preparando Boaz. A gente vai falar disso. Deus já está preparando a redenção daquela família. E realmente o Boaz não ajudou só a Ruth, né? Não abençoou só a vida da Ruth, mas abençoou a vida da Noemi também. Então Deus, ele já está escrevendo um final que ela ainda não conseguia imaginar, né? Quantas vezes acontece a mesma coisa com a gente? Porque assim, o Senhor, ele vê o livro inteiro e a gente só consegue ver um capítulo, fazendo uma metáfora, né? Então o Senhor consegue ver o todo e a gente só consegue ver o que está ali na frente do nosso nariz. A Ruth, ela era muito fiel, e nesse contexto que surge uma das declarações mais bonitas da Bíblia, né? Ruth poderia voltar para sua família, porque ela não era de Israel, ela era moabita,
descendente de Ló, né? Ela poderia buscar uma vida mais fácil ali perto da família dela e tal, mas ela poderia abandonar Noemi e estava tudo certo, mas ela escolhe ser israelita, né? Fazer parte da casa de Israel. Ela escolhe ser fiel, permanecer fiel, e ela disse, né, para Noemi: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Lá em Ruth 1,16. Mas observe algo importante. A Ruth não fez essa declaração quando estava tudo bem. Ela fez isso durante uma crise. Isso é importante a gente ressaltar. Ela escolheu Deus quando não havia garantias. Ela escolheu a fé quando não havia evidência. Ela não sabia nada que ia acontecer. Ela falou: não, vou ficar com você, Noemi. Eu vou lá, vou ficar na sua terra, vou morrer, vou ficar lá do seu lado até você morrer, ou enfim, se ela morresse. Ela estava disposta a ficar com ela, só isso, e viver as leis de Israel. Então, ela escolheu permanecer quando seria mais fácil partir, né? Essa é a essência da verdadeira conversão. Permanecer fiel não é apenas quando entendemos os caminhos do Senhor, mas também quando não entendemos. O presidente Nelson, ele ensinou uma coisa muito importante. Ele disse: a fé em Jesus Cristo é o maior poder disponível na vida. Então, quando exercemos fé durante períodos de incerteza, estamos acessando esse poder divino. Não porque já vemos o milagre, a gente não está vendo o que está acontecendo, mas porque confiamos naquele que realiza os milagres. Durante muitos anos, uma história, né, de um casal, membro da igreja, conhecido mundialmente, que é o Elder Richard D. Scott, né? Ele e a sua esposa Janine enfrentaram enormes desafios na vida. Janine lutou durante anos contra graves problemas de saúde, muitas orações foram feitas, muitas bênçãos do sacerdócio foram dadas, mas a cura completa não veio imediatamente. Em um dos discursos do Elder Scott, na verdade, nos discursos que ele fazia, ele frequentemente ensinava que algumas respostas divinas chegam rapidamente, outras gradualmente e outras somente a gente vai ter a resposta na eternidade. Mesmo diante da dor, eles permaneceram fiéis, né, aquele casal. Eles continuaram servindo, continuaram confiando, continuaram acreditando. E milhares de pessoas foram abençoadas pelo exemplo do Elder Scott e da sua esposa Janine. A sua história demonstra que a fidelidade não depende das circunstâncias favoráveis. Ela depende da confiança que nós depositamos no Senhor. E uma outra história muito interessante é a história de Ana. E Ana, que era mãe do profeta Samuel, mas antes dela ser mãe, a gente, estudando aí a história lá em 1 Samuel, a gente passa por essa mulher extraordinária, né? E a história dela, que é contada lá em 1 Samuel 1, durante anos ela enfrentou uma dor profunda, ela não conseguia ter filhos. E naquela cultura, isso trazia enorme sofrimento emocional e social. Então, não ter filhos naquela época era algo terrível, assim, para a mulher, né? E para a família, de uma forma geral, mas especialmente para a mulher. Além disso, ela era constantemente provocada por Penina, que era a outra esposa, ano após ano, sabe? Ela era provocada e ela buscava o Senhor, ela orava, ela jejuava, mas não tinha resposta, não tinha mudança, não aconteceu nenhum milagre naquele período. Mas o que ela faz? O que a Ana faz? Ela continua sendo fiel. Ela continua indo ao templo, né? Ela estava lá, ela ia para o templo. Ela continuava orando. Ela continuava buscando o Senhor. Ela continuava acreditando mesmo que
os céus pareciam totalmente em silêncio. O Senhor não se manifestava para ela. E aí em 1 Samuel 1,10 nós lemos: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Não foi uma oração perfeita, né? Era amargura no coração dela, mas foi uma oração sincera. Foi uma oração cheia de lágrimas, cheia de dor, mas também cheia de fé. Apesar de tudo, apesar daquele silêncio, né, ensurdecedor, né, realmente era algo assim: o que está acontecendo? O Senhor não está falando comigo, o Senhor não está me ouvindo, o que está acontecendo? Eu sou fiel. Não, mas ela continuou. O Senhor, ele não exige que nós sejamos fortes o tempo todo. Ele exige que nós sejamos sinceros. Ana não escondeu a dor dela. Pelo contrário, ela levou a dor dela ao Senhor. E isso fez toda a diferença, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Não é esconder a dor, é apresentar para o Senhor: Senhor, olha, eu estou sofrendo. Mesmo que você fale 1, 2, 3, 10 em todas as suas orações por anos, faça isso, mas permaneça fiel, continue no caminho. Muitas vezes nós pensamos que precisamos parecer bem espiritualmente, fortes, né, diante de Deus. Mas como assim, né? Ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas lágrimas, ele conhece as nossas dúvidas. Então a oração verdadeira começa quando nós paramos de fingir, sabe? Não fica fingindo aí que está tudo mil maravilhas, né? Mas se volta para o Senhor e abra o seu coração para Ele. Como Ele gosta disso, né? De ouvir a nossa voz. Mas Ele consegue enxergar o todo e a gente tem que ter paciência, né? Bom, finalmente na vida de Ana, depois de anos de espera, ela ficou grávida e aí nasceu o profeta Samuel. E aqui existe uma lição profunda, né? O verdadeiro milagre não foi apenas o nascimento de Samuel. O verdadeiro milagre foi aquilo que Deus produziu em Ana durante o período de espera. O que aconteceu com ela? A fé dela amadureceu. A confiança dela aumentou. E o seu relacionamento com Deus tornou-se mais e mais profundo. Ela teve mais outros filhos, né, depois disso. Então o Senhor, ele esperou, né? Como o Senhor transformou a vida daquela mulher? E ela teve um filho que se tornou um profeta de Deus. Então, às vezes, Deus, ele trabalha em nós antes de trabalhar em nossa situação. Primeiro, ele quer trabalhar a gente, ele quer transformar a gente. Samuel não seria apenas um filho, né? Ele se tornaria um dos maiores profetas da história de Israel. Um homem que ungiria reis, um homem que guiaria a nação, um homem que prepararia, né, o caminho para o rei Davi. Aliás, ele ungiu o rei Davi. Então, Ana enxergava apenas o desejo de ter um filho. Mas Deus enxergava o futuro de uma nação inteira. E Deus enxergava na vida da própria Ana a transformação. Então é assim que Deus trabalha. E eu sei que é difícil para a gente entender isso, mas nós precisamos começar a observar isso na nossa vida e na vida das outras pessoas. E mais uma vez, nós vemos uma verdade poderosa, né? Enquanto esperamos por uma bênção específica, Deus frequentemente está realizando algo maior, que às vezes a gente não está vendo. E em 1 Samuel 3, nós encontramos uma das cenas mais conhecidas das Escrituras, né? Em que Samuel ouve o seu nome sendo chamado, ele pensa que é o Eli, mas era o Senhor. E ele responde ao Senhor e ele diz, ele era muito jovem: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Que frase extraordinária, né? Nós deveríamos ser assim, né? O Senhor falar com a gente ouvir e seguir. Perceba que Samuel, ele aprendeu primeiro a ouvir antes de liderar. Aprendeu primeiro a obedecer antes de ensinar.
Ele aprendeu primeiro a seguir antes de conduzir. E essa continua realmente sendo a ordem divina, né? O presidente Eyring, ele ensinou, né, que quando escolhemos ouvir a voz do Senhor, a nossa fé aumenta, a nossa capacidade de perseverar cresce. Olha que fantástico. Porque, na verdade, é assim, o mundo está cheio de vozes, mas os discípulos aprendem a reconhecer a voz do pastor. O Senhor disse, né, que aqueles que são os seus discípulos, né, suas ovelhas, ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor e seguir. Tem uma experiência interessante com o presidente Monson, né, que durante a juventude dele ele servia como bispo, né, quando mais jovem, e numa ala com muitas viúvas, né, ele era um bispo de muitas viúvas. E ele tem muitas experiências, ele contava várias experiências. E em diversas ocasiões ele sentia impressões espirituais assim para visitar uma delas. E às vezes ele nem sempre entendia o motivo, mas simplesmente o Senhor falava com ele, ele ia lá e visitava aquela viúva, ele escolhia obedecer. E em uma dessas visitas ele encontrou uma irmã passando por uma profunda solidão. E ela havia orado pedindo ajuda naquela mesma manhã. E ele apareceu lá. Ele foi visitá-la. A impressão espiritual foi a resposta do Senhor. Então, esse tipo de milagre acontece porque alguém aprendeu a ouvir, como Samuel. Ele aprendeu a ouvir, aprendeu a seguir ao Senhor. E em 1 Samuel, de 4-7, nós encontramos outro ensinamento importante. Israel queria as bênçãos de Deus. Tá tudo certo, a gente queria as bênçãos. Mas nem sempre queria viver segundo os mandamentos de Deus. Então, eles começaram a tratar a Arca da Aliança como um amuleto, né? Como algo ali que ia ser a presença física do Senhor, né? A proteção. Mas o que realmente o Senhor desejava era algo mais profundo, era arrependimento. O Senhor desejava mudança de coração, o Senhor desejava fidelidade genuína. Então Samuel chama o povo ao arrependimento. E quando o povo se volta verdadeiramente ao Senhor, a proteção divina retorna. Então era assim que funcionava. E é assim que funciona. Talvez algumas pessoas estejam esperando um emprego, talvez esteja esperando uma cura, talvez um casamento. Eu preciso me casar, está solteiro. A solução de um problema familiar, né? Uma resposta espiritual, uma busca de uma resposta, preciso de uma resposta. Uma porta que ainda não se abriu. Então a mensagem de hoje ela é simples. Continue fiel, continue orando, continue servindo, continue frequentando a casa do Senhor, continue estudando as Escrituras, continue confiando no Senhor, independentemente das circunstâncias. Porque Deus, nosso Pai, raramente trabalha segundo o nosso calendário. Ele não segue o nosso calendário. Ele tem um calendário dele para a nossa vida. Então deixa ele cuidar desse calendário. Agora, ele sempre trabalha segundo sua perfeita sabedoria. Ele sabe todas as coisas, como eu falei, né? Ele consegue ler o livro, ele consegue ver o livro inteiro, a gente só consegue ver um capítulo. Deixa ele cuidar. Só segue em frente. Mas o senhor não responde, eu não estou ouvindo, não estou sentindo nada. Só continua. Continua fazendo o que você deve fazer. O Elder Holland, ele ensinou, né? Não desistam quando o milagre parecer distante. Algumas bênçãos vêm logo, algumas vêm tarde, algumas vão, né, como nós falamos anteriormente, algumas a gente vai ter só lá no céu, mas aqueles que abraçam o Evangelho de Jesus Cristo
elas vêm. Para aqueles, né? Para aqueles que abraçam o Evangelho, elas vêm. As bênçãos vêm. Pode parecer distante, mas elas virão. Essa é uma promessa maravilhosa. Pode ser que demore. Aconteceu com Ana, a gente viu. Aconteceu com tantas pessoas. E nós não somos diferentes. Mas a gente aprende no processo, como aconteceu com Ana. Né? Ela aprendeu durante o processo. Ela se transformou, ela se achegou mais a Deus. A Ruth permaneceu fiel. Né? A Noemi perseverou. Ana continuou orando e Samuel aprendeu a ouvir. E todos eles descobriram a mesma verdade. O silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Pensa nisso, ó. O silêncio de Deus, o silêncio do Senhor não significa ausência dele. Quando não conseguimos vê-lo trabalhando à nossa frente, muitas vezes ele está trabalhando ao nosso redor. Quando não vemos respostas imediatas, ele está preparando respostas maiores. Quando não entendemos o caminho, ele já conhece o nosso destino, ele já sabe aonde ele quer que a gente chegue, onde a gente vai chegar. Então, portanto, se você está atravessando um momento de espera, lembre-se, a fidelidade de hoje pode estar preparando o milagre de amanhã. Confia no Senhor, permaneça firme, continue ajustando as velas, porque Deus ainda está guiando o seu barco. Mesmo quando você não consegue vê-lo, ele está guiando o seu barco. Deixa ele guiar, deixa ele fazer. Até o próximo vídeo.